Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós temos como tema: você tem potencial. O irmão Marcos ali, ele já pegou o versículo, ele já veio ali, você vai falar de Davi, né? E tá certinho, exatamente o que a gente vai falar nessa manhã. É resumir um pouquinho, né? Porque a história de Davi ela é bem grande. Então a gente vai pegar ali o começo dela para a gente poder falar sobre o potencial que Davi teve e o potencial que nós temos também. E nós precisamos aprender sobre isso aqui nessa nossa trajetória, né? E aí tem uma ilustração que eu separei aqui para os irmãos, que é sobre o jovem, o professor e o anel. Um anel valioso. Então, o jovem, né, chegou lá no professor dele e falou assim: mas professor, eu me sinto inútil, eu não tenho valor nenhum, as pessoas dizem que eu não sirvo para nada, que eu sou lerdo, que eu não consigo fazer as coisas, que eu sou um completo idiota. E pediu ajuda ali para aquele professor. Aí o professor foi, olhou para ele e falou: ó, meu jovem, desculpa, mas você me pegou num dia ruim, eu estou cheio de problema aqui para resolver, eu tenho um problemão para resolver, mas eu não consigo te ajudar. E aí, quando aquele jovem estava saindo, e o professor chamou ele de volta e fez um propósito para ele, né? Falou: ó, se você me ajudar a resolver o meu problema, fica mais fácil, eu consigo te ajudar a resolver o seu. E aí, você topa? E aí aquele jovem já falou: opa, agora, se for para fazer isso, vamos lá. E aí o professor tinha um anel no dedo dele, ele retirou aquele anel, entregou na mão daquele jovem e falou para ele: ó, monte ali no meu cavalo que está lá fora, vá até o mercado e venda esse anel lá para alguém, para qualquer pessoa que quiser comprar. Mas um detalhe: não venda esse anel por menos de uma moeda de ouro. Se você conseguir esse valor, venda, se não, traga de volta para mim. E aí aquele jovem foi todo empolgado lá para o mercado. Aí chegou lá, já começou a oferecer para todo mundo. E aí as pessoas até se interessavam, mas aí quando ele falava o valor, aí as pessoas já viravam as costas. Ninguém queria dar uma moeda de ouro naquele anel ali. Aí as pessoas já viravam, começavam a zombar, rir dele. E aí chegou um velhinho, né, foi mais simpático com ele, aí olhou ali e falou assim: ó, eu sei que tá difícil ali, mas eu acho que uma moeda de ouro é muito. Eu acho que você não vai conseguir. Aí chegou um outro rapaz ali para tentar ajudar, falou assim: ó, uma moeda de ouro acho que você não consegue. Talvez eu conseguiria te oferecer uma moeda de prata e um copo de cobre, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí aquele jovem seguiu as orientações do professor e não vendeu o anel. Aí ele voltou lá, pegou o cavalo, já voltou triste, cabisbaixo. Na cabeça dele ele já falou: caramba, né? Pediu para fazer uma coisa, não consegui fazer. Aí voltou triste lá, chegou, falou pro professor lá, falou: ó, eu ofereci, tentei lá para todo mundo, mas ninguém quis comprar. As pessoas falam que é muito caro, que esse anel aí não vale uma moeda de ouro, não. Aí o professor falou assim: é verdade, você tem razão. A gente não pode vender uma coisa sem antes saber o valor dela. A gente precisa entender qual que é o valor desse anel para a gente poder vender, para a gente não enganar as pessoas e nem serem enganadas. Mas antes de você ir embora, faz um outro favor para mim. Agora você vai pegar, vai lá no joalheiro e vai oferecer para ele. Só que não importa o valor que ele fale, você não vai vender, você vai trazer de volta para mim. Aí diz que esse jovem foi lá até o joalheiro. Aí ele chegou lá, né? Aí perguntou, mostrou o joalheiro, ele olhou assim, o anel, analisou, examinou. Aí falou assim: ó, avisa lá seu professor que se ele estiver com pressa, eu só posso dar 8 moedas de ouro. Agora, se ele esperar um pouquinho mais, eu consigo chegar até 10, mas aí ele não pode ter pressa. Aí o jovem assustou e falou: 8? O pessoal não queria dar nenhuma, né? Na cabeça dele ele pensou isso, não queria dar nenhuma, agora 8? Aí ele voltou todo empolgado lá para falar pro professor, né? Falou: ó, o rapaz lá falou que 8 moedas de ouro, mas se você vai esperar um pouquinho, 10 moedas de ouro.
Aí o professor pegou o anel, colocou de volta no dedo. Aí já falou, mas o senhor não vai vender? Ele, não vou vender. Eu só queria que você entendesse uma coisa. E aí ele começou a explicar para o jovem por que ele fez isso. E aí eu vou ler aqui porque para eu ler certinho, para não ficar fora de contexto. Aí ele falou o seguinte para o jovem: você, meu jovem, é como esse anel, uma joia valiosa e única, mas somente pessoas sábias podem avaliar o seu real valor. Ou você pensava que qualquer um poderia avaliá-lo corretamente? Não importa o que digam de você, o que importa é o seu real valor. Então, quantas vezes a gente passa por situações onde a gente nos desvaloriza pelo que as pessoas falam ou fazem? Quantas vezes a gente menospreza o nosso potencial, ou a gente baratia o nosso valor aí nas coisas da vida porque as pessoas falam que a gente, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso, porque comigo já aconteceu muitas vezes isso. Mas acima de tudo, essa história ela nos mostra que nós devemos saber o nosso valor e o nosso potencial. Quando eu for falar de Davi aqui, os irmãos vão perceber que Davi ele sabia do seu potencial, e a gente deve saber do nosso. E aí, por que nós devemos acreditar no nosso potencial? Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, mas já começa lá em Gênesis, no capítulo 1 e verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você é a imagem de Deus. A partir disso, você tem potencial, você tem valor. Você não pode deixar as pessoas falarem isso para você. E aí, eu vou resumir um pouquinho aqui a minha história, porque fala que a nossa mensagem ela fica mais realista quando a gente mostra algumas coisas que aconteceram com a gente. E assim, se eu parar para ver desde quando eu nasci até hoje, minha história sempre foi assim, de muitas pessoas desacreditando e Deus me ajudando e eu provando o contrário. Então, a maioria dos irmãos aqui lembra quando eu tinha um problema no umbigo. Quando eu era bem pequenininho. O médico falou que eu ia morrer. Não morri, estou aqui. Primeira coisa. E assim, algumas coisas que aconteceram também durante a trajetória da minha vida, de estudos, algumas coisas, que pessoas próximas a mim falavam que eu não ia conseguir. Então, eu estudava, eu comecei a fazer um curso. E assim, eu não vou mentir para os irmãos, né? Ser hipócrita. Eu faltava, às vezes, sim, na escola. Mas eu era um bom aluno. Eu estudava, fazia tudo. Eu era dos que mais me destacava ali na sala de aula, mas eu faltava bastante. Até pelas dores de cabeça que eu sentia por causa da rinite, o nariz sangrava, algumas coisas assim. E aí, quando eu comecei a fazer um curso, eu lembro que uma pessoa próxima a mim falou assim, mas você não vai nem para a escola, você falta direto, como é que você vai fazer um curso? Você não vai terminar esse curso. E aí eu fui lá e terminei esse curso de processamento de dados. Demorou, se eu não me engano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos eu fiz esse curso de processamento de dados. E eu terminei. Por mais que não acreditava, eu terminei. Eu lembro quando eu arrumei um emprego, o meu primeiro emprego na loja de roupa de bebê, de carrinho, essas coisas. Aí eu fiz a entrevista e me ligaram no domingo e na segunda eu já ia começar. Aí eu fui todo empolgado contar para todo mundo. Aí a pessoa falou para mim assim, mas nunca trabalhou, serviço pesado assim, uma semana você vai querer sair fora. Aí eu fiquei 4 anos nessa loja. Nesses 4 anos eu passei por todas as funções que tinha naquela loja. Eu fui fiscal de loja, de ficar na porta, eu fui estoquista. Eu fui, acho que até aquela época era o único, né? Não sei hoje. Mas até a minha época eu fui o único homem que trabalhou na parte do financeiro. Sempre era mulher e pessoas de confiança ali que trabalhavam na parte do financeiro.
E aí eu fui o único homem que eu lembro até naquela época que trabalhou na parte do financeiro ali. Então eu saí de fiscal de loja que ficava na porta para trabalhar no financeiro e pagar contas da loja, ficar mexendo com muito dinheiro ali. Então é um cargo de muita confiança, para quem as pessoas diziam que não ia conseguir nem ficar uma semana trabalhando. E dentro desse período eu saí da loja para fazer o meu estágio, a dona da loja me ligou para eu voltar e trabalhar lá. Então, tudo ali é porque eu sou bonzão? Não, é porque Deus me capacitou, eu acreditei no meu potencial e Deus acreditou em mim. Porque eu nunca tinha trabalhado com essas coisas, nunca tinha mexido com tanto dinheiro, mas eu sei que Deus me capacitava naquele lugar para fazer o meu melhor. E aí, as coisas que aí foi passando, fiz minha faculdade, comecei a dar aula. E aí os irmãos sabem que eu sou muito ligado a esporte, eu gosto muito de jogar, de praticar esportes. E aí esse ano apareceu uma oportunidade para mim de jogar profissionalmente. Jogar futebol lá profissionalmente. E aí aconteceu que eu pensava assim, eu vou tentar e eu vou ir até onde não vai me atrapalhar na igreja. Enquanto não me atrapalhar aqui nas coisas de Deus, eu vou tentar. E as coisas foram fluindo muito bem, porque todos os jogos são na semana, todos os treinos são à noite. Então não me atrapalha nem no meu serviço e nem com as coisas da igreja. Então eu vi que foi uma permissão de Deus para ele falar assim, ó, você faz tudo para Deus, você faz tudo que eu peço. Então ela realizar seus sonhos só para você ver como que é. Porque eu mesmo falei para mim, eu comecei esse ano, eu vou até o final do ano viver esse sonho para eu saber como que é e eu não vou mais. Eu só quero saber como que é e eu vou sair porque a minha prioridade é Deus, as coisas de Deus, meu trabalho e a minha família. Então eu estou vivendo esse sonho e eu vou sair porque já é um propósito que eu tenho. Só que quando essas coisas estavam dando certo, aí para jogar lá fala que você tem que federar, né? Tem que pagar um valor para você ser inscrito e você poder jogar. Aí um amigo próximo lá da academia que eu treinava, ele falou, mas com 27 anos, meu, federar deve ser caro, deve ser uns 8, 10 mil reais aí, não sei se você vai conseguir, porque se você tiver que pagar é muito caro. Eu falei, não, se for para ser, né, vai ser, se for para pagar, não tem dinheiro para pagar não, aí eu pago. E assim, as coisas aconteceram tão bem que eu não precisei pagar nada. Todas as viagens que eu faço, que eu vou e volto, é tudo de graça. O uniforme, as comidas, as coisas, é tudo de graça. Então não tenho gasto nenhum e não me atrapalha com as coisas de Deus. Então tudo que eu passei até hoje, claro que eu tenho pessoas que me ajudam, me motivam. E é aqui que está a reflexão da história. As pessoas sábias vão saber te valorizar, vão saber o seu valor de verdade. Agora, se você for perguntar para qualquer um, ele não vai saber te falar. Então, nossa prioridade, você quer saber qual é o seu potencial? Não pergunte nem para a direita, nem para a esquerda, pergunte para Deus. Dobre os seus joelhos e pergunte a Deus. E aí a gente vai aqui para a história de Davi. Então Davi, quando a gente lê aqui em 1 Samuel, a gente vê que lá Samuel chegou até Jessé, como o Senhor havia ordenado a ele, e ele foi lá para ungir o próximo rei, né, que Deus tinha pedido. E aí Jessé foi trazendo cada um dos seus filhos. Aí tinha um que era mais forte, tinha outro que era mais alto, outro que tinha uma postura melhor, e foi chamando todos ali. Chegou lá, tinha 7, nenhum dos 7 foi. E aí Deus falou, não é nenhum desses. E aí Samuel pede para Jessé, pergunta, tem mais algum? Todos os seus filhos estão aqui? E aí Jessé fala, não, tem mais um deles, que é o caçulo mais novo, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí então Samuel pede para chamá-lo ele. Ou seja, dos 7 ali, dos 8 filhos, Davi nesse momento ele não foi nem lembrado para ser chamado. Ele só foi chamado porque Deus ali alertou
para que Samuel perguntasse. Senão o pai dele não ia nem lembrar dele. Nesse momento ele já foi ali deixado de lado. Não acreditaram no potencial que Davi tinha. E aí foi chamado Davi. Davi veio até ali a casa de seu pai, onde foi chamado. E aí então Deus falou com Samuel, falou: este será o que você irá ungir. E aí então, naquele momento ali, Samuel ungiu Davi como rei. Só que é engraçado, e a gente vê na história que Davi, quando ele foi ungido, ele já não assumiu o trono de imediato. Ele passou por muitas coisas. Ele passou por muitas provações. Ele foi perseguido por muito tempo, para depois ele chegar lá e assumir o trono. Então a gente vê que nem tudo vai acontecer da forma que a gente quer ou na hora que a gente quer. Mas se a gente acredita no nosso potencial, a gente vai lutando até chegar lá. E aí Davi, além de todas as qualidades que ele tinha, ele era um filho muito obediente. E aí vem a história de Golias ali também para mostrar como que as pessoas muitas vezes desacreditam do potencial dos outros, né? Então Davi, como filho obediente, ele foi ali, chegou, seu pai pediu para que ele fosse até lá o campo de batalha lá, para levar alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, e já para aproveitar e dar uma olhadinha como está a situação, seus irmãos estão bem, trazer notícia. E aí calhou que quando Davi chegou ali no lugar, que ele foi levar comida para os seus irmãos, foi bem no momento do dia onde Golias vinha e dava o seu grito de guerra, desafiando, né, os israelitas. E aí Davi escutou, viu aquilo ali, e aí ele já ficou ali curiando, né, dando uma olhadinha. E aí ele escutou uma conversa, né, entre os guerreiros que estavam ali, que quem matasse aquele filisteu ali iria receber muitas riquezas e que ganharia a filha do rei para se casar. E aí Davi se interessou. Só que aí quando ele se interessou, antes de tudo tem uma fala dele que é muito importante destacar. Que aí, quando ele escutou o grito de Golias, ele falou: quem é este filisteu para desafiar o povo de Deus? Então, ali ele já sabia que Golias não ia aguentar com ele, não. Ali ele já estava acreditando no potencial dele. Só que aí a gente vai ler aqui alguns versículos para os irmãos entenderem a questão da ousadia que Davi tinha. Então, em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32, e aí em diante aí ele fala um pouquinho sobre essa batalha aí. Então Davi disse a Saul: não se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. E aí Saul respondeu assim, e aí já começa a dúvida: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Então Davi ali ele insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando o leão e o urso aparecem para levar o cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. E aí ele já começou, por mais que duvidaram dele, ele já começou a mudar o pensamento. E aí Saul já mudou um pouquinho o que ele estava pensando. Então ele falou: já que é assim, está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Amém, Jesus. E aí eu destaco essa parte aqui. Ele disse para ir e que o Senhor estivesse com Davi. Quando nós falamos em potencial, quem nos dá esse potencial é o Senhor. Quando nós vamos fazer qualquer coisa e o Senhor está conosco, é certo da vitória. E aí nós damos sequência aqui
né? E aí a gente vai lá para o verso 41 até o 47, para os irmãos verem também um pouquinho aqui de como Davi era menosprezado e como ele acreditava no seu potencial. Então ali, Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi. E aí ele, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso sou cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei a sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Antes de continuar aqui, a gente pega aquela parte que é a mais conhecida, que os irmãos conhecem, que Saul então vestiu ali Davi com aquelas roupas pesadas de guerreiros, só que Davi era pequenininho e a roupa não servia. É o que Davi faz? Tira tudo, tirou toda aquela roupa, foi lá no riacho, pegou o seu cajado, foi separando ali, escolheu 5 pedrinhas e colocou na bolsa aqui do lado. A confiança dele era tão grande que ele não precisou de mais nada. Era aquelas 5 pedrinhas. E ele colocou e foi em direção a esse gigante. E aí, dando continuidade aqui, então Davi respondeu ao filisteu, ao Golias: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. E aí aqui ele já é bem ousado, que ele já usa umas palavras. Ele diz: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. E aí aqui a gente começa a analisar aqui. A batalha é do Senhor, a batalha não é nossa. E aí a gente troca aqui, o gigante a gente pode colocar como os nossos desafios, os problemas do nosso dia a dia. E Davi somos nós. Muitas vezes menosprezados, muitas vezes deixados de lado, mas sempre com a confiança em quem? No Senhor. O nosso potencial, ele vem do Senhor. E não importa os desafios, os gigantes, os problemas que apareçam na nossa frente. Se nós formos a Ele em nome do Senhor Jesus, Ele vai cair por terra. Então Davi aqui no começo da sua trajetória, ele foi menosprezado em muitos momentos. Não acreditaram no potencial de Davi, mas ele acreditou no seu potencial. Ele sabia do que ele era capaz, e ele sabia o porquê que ele era capaz, porque ele tinha um Deus que ia com ele. E é isso que nós devemos pensar. Não importa a situação, se seja no trabalho, se seja uma doença, se seja um relacionamento, se seja uma amizade, não importa o que seja, se você tem um Deus do seu lado, o problema pode ser maior que o Monte Everest, ele vai cair por terra. E a gente precisa ter confiança nisso. E ali a gente vê que ter o potencial é uma coisa, mas você exercer ele é outra coisa. Então, Davi, ele tinha o potencial, ele tinha muitos dons, só que ele colocava isso em prática. Independente se as pessoas acreditavam ou não nele, ele colocava isso em prática. E aí, quando a gente vê um pouquinho mais para frente a história, quando Davi começa a servir Saul, antes de Saul começar a invejá-lo, a gente vê que Davi, ele sempre fez as coisas da melhor forma possível. A gente vê que ele servia a Saul da melhor forma possível. Quando Saul estava ali
Eu não sei, né? Depois eu preciso pesquisar melhor. Eu não sei se Saul ele estava amargurado, ou se ele estava ansioso, ou estava com algum espírito maligno. Se eu não me engano, é algum espírito do mal que deixava ele angustiado, bravo. Diz que Davi ele tocava e ali ele acalmava Saul. Oi? Não entendi. Se alegrava, exatamente. Então ali ele alegrava Saul tocando as harpas e fazendo o melhor que ele podia. Então a nossa reflexão aqui, né, baseado em Davi, é que talvez as pessoas elas possam não acreditar na gente. Talvez a gente possa ouvir que se você for fazer tal coisa você não vai conseguir. Talvez você possa ver, esse problema é muito grande e não dá para resolver. Dá sim. Davi é a prova disso. Nós temos um monte de personagens da Bíblia que nos provam que dá sim para resolver. Quando acontece o quê? Quando nós acreditamos no nosso potencial e quando nós acreditamos que Deus está conosco. Pois é Ele que nos dá a força para conquistar todos os objetivos. E que nós possamos sair daqui igual Davi, com autoestima lá no alto, acreditando no nosso potencial, acreditando no nosso valor, acreditando no que nós podemos conquistar através do poder do Senhor em nossas vidas. Amém? Agradeço essa oportunidade, que os irmãos continuem orando pela minha vida em nome de Jesus. Amém?